Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e nesse vídeo eu vou ensinar como criar e formatar um gráfico de colunas no Excel. O gráfico de colunas é, sem sombra de dúvida, um dos mais utilizados no Excel, pois ele permite comparar os dados em categorias, apresentando-os de uma forma de fácil visualização e compreensão. Hoje ensinarei a criar um gráfico igual ao exemplo acima, demonstrando em um gráfico de colunas o ranking dos times brasileiros com mais título da Copa do Brasil. E para entrar no clima, já vim uniformizado aqui com a camisa do meu Cruzeirão. Antes de iniciar, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque eu te garanto, você vai aprender o Excel do básico ao avançado antes do meu Cruzeirão subir para a primeira divisão. E não é porque o Cruzeiro vai demorar a subir, não. É porque você vai aprender de forma rápida, assistindo aí todo o conteúdo do canal. Para fazer o gráfico de colunas, inicialmente fiz uma tabela com os clubes brasileiros que apresentam mais títulos aqui da Copa do Brasil. Para inserir o gráfico, selecionamos toda a nossa tabela. Vamos na parte superior em inserir. E aí vai ter as opções de gráficos que temos. Coluna, linha, pizza. Mas hoje nosso exemplo será de gráfico de colunas. Clico na seta e aí vai aparecer as opções de gráficos de coluna. Temos os gráficos de colunas em 2D, em 3D e gráficos de barra em 2D e 3D. A diferença de gráfico de coluna e gráfico de barra é que o de coluna ele é na vertical e o de barra o gráfico é na horizontal. No nosso exemplo de hoje, vamos criar um gráfico de coluna 3D. Então, clico aqui no gráfico 3D e ele já vai estar posicionado na nossa planilha. Para movimentar o gráfico na nossa planilha, clicamos com o botão esquerdo, seguramos e arrastamos e podemos posicionar aonde quisermos na nossa planilha. Para aumentar ou diminuir, vou em qualquer uma das extremidades, passo o mouse, na hora que aparecer a seta, eu clico no botão esquerdo e arrasto. Aí eu posso aumentar ou diminuir, colocando o gráfico do tamanho que desejo. O gráfico já está criado. Agora nós vamos aprender como formatar esse gráfico e deixá-lo da forma mais apresentável possível. Uma vez que um gráfico bonito e bem apresentável é muito importante para mostrarmos os nossos resultados. Aí podemos, primeiro, escolher o tipo de gráfico que desejamos. Eu posso clicar aqui no gráfico e ir na parte superior, onde vai estar design do gráfico, e selecionar várias opções de gráficos. Aqui no nosso caso, estamos trabalhando com gráfico 3D. Outra opção que temos para selecionar o estilo do gráfico é irmos aqui no canto superior direito, clicarmos nesse pincel, e aí vai aparecer o estilo e também opções de cores para o gráfico. Clicando aqui em estilo, vamos descer e ver as várias opções de gráfico. Nesse exemplo, vamos selecionar aqui esse gráfico de fundo escuro. Cliquei aqui no estilo e selecionei o tipo de gráfico que desejo. Agora, com o estilo escolhido, vamos formatar os eixos aqui do nosso gráfico. O eixo X apresenta os times e o eixo Y a quantidade de títulos. Para formatar o eixo, clicamos sobre ele. A hora que tiver todos selecionados, clico com o botão direito e clico com o botão esquerdo em formatar eixo. Vou dar uma licença aqui para o lado esquerdo do vídeo para não atrapalhar a visualização de vocês nas opções de formatação do eixo. A primeira opção que aparecerá aqui do lado direito são as opções do eixo. Nesse nosso exemplo, não precisamos mexer em nada, porque o nosso eixo X não é numérico. A segunda opção que temos são as propriedades de tamanho, onde teremos inicialmente várias opções de alinhamento. O mais usual mesmo é deixar centralizado no meio. Logo abaixo, a direção do texto, onde podemos deixar horizontal, girar o texto em 90 graus, girar o texto em 270 graus e deixar empilhado. Além do mais, podemos trabalhar com ângulo personalizado. Por exemplo, quando temos nomes grandes, podemos movimentar a angulação para conseguir posicionar da melhor forma possível os nomes aqui no eixo X. Por exemplo, posso trabalhar com ângulo de menos 45, que é muito usual. Você verá que os nomes aparecerão aqui com angulação de menos 45.
Nesse caso, como o nome dos clubes coube aqui no eixo X, podemos manter aí todo o texto na horizontal, então angulação 0. A próxima opção aqui é com relação aos efeitos. São vários efeitos, mas no nosso gráfico não precisamos aplicar, que é sombra, brilho, borda e formato 3D. E a outra opção com relação a preenchimento e linha. Em linha, caso você queira modificar, você clica com o botão esquerdo e aí você coloca as opções de linha. Você pode colocar linha sólida e aí colocar uma coloração, por exemplo, a coloração branca, já que o gráfico é escuro. Aqui você tem as opções da largura e do estilo da linha. Então, a largura, se eu quero aumentar, simplesmente clicar na seta para cima. E observe no gráfico que eu estou aumentando a largura do nosso eixo X. E caso eu queira diminuir a largura, simplesmente eu clico na seta para baixo ou digitar a largura desejada. Caso eu não queira linha, clico aqui sem linha, não vai aparecer a linha. Nesse exemplo aqui, não vamos colocar a linha, porque o nosso gráfico é 3D e já está aparecendo aqui da forma que a gente deseja. E aí, seguindo essas opções de formatação do eixo, você pode modificar o seu gráfico da forma que você deseja e que acha que vai ficar mais apresentável. Depois de ter realizado toda a formatação, você pode fechar aqui essa formatação do eixo. E agora vamos lá no nosso eixo Y. Clico sobre ele, aperto também o botão direito, vou na opção Formatar eixo. Vai aparecer aí as opções de formatação. A primeira com relação às opções do eixo. E aí você pode colocar aqui a escala que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui está variando de 0 a 6. Se eu quiser aumentar a escala para 7, por exemplo, digito 7, clico fora, e vocês verão que a escala agora vai de 0 a 7. Da mesma forma, temos as unidades. Aqui está variando de 1 em 1. Caso eu queira que varie de 2 em 2, eu clico 2, clico fora e agora observem que o eixo Y está variando de 2 em 2. Mas no nosso exemplo, vamos manter o mínimo de 0, o máximo de 6. E o principal, vamos colocar que vai estar variando a nossa escala de 1 em 1 título. Ou seja, vamos deixar da forma que estava. Aqui temos as opções de alinhamento. Agora, para o eixo Y, eu sugiro que deixe o alinhamento da forma que está, porque é a melhor forma de apresentação. As opções aqui de sombra e de preenchimento. Caso eu queira colocar uma linha no eixo Y, clicamos aqui em linha sólida, selecionamos a cor, que pode ser branco, e aí aumentamos ou diminuímos a largura. Nesse exemplo, vamos mantê-lo sem linha, porque nós estamos deixando as linhas de grade. Depois de vermos as opções que temos aí de formatação do eixo X e Y, agora vamos ver as opções de fonte e formatação do estilo do nosso gráfico. A primeira opção que podemos fazer é clicar sobre o gráfico, irmos no mais que aparece aqui na parte superior direita do gráfico, que vai ter os elementos do gráfico, onde podemos formatar, adicionar títulos do eixo. Nesse caso aqui, vamos colocar um título do eixo vertical. E aí, vamos agora nomear esse título. Nesse caso aqui, títulos da Brasil. Podemos selecionar tudo. Vamos lá na página inicial, nas opções de fonte. E aí pode selecionar a fonte que for melhor para a sua apresentação. Nesse caso, eu sempre uso Times. Então, eu começo a digitar Times, aperto Enter. E o tamanho da fonte pode ser 12. Clico fora e observo que aqui agora já temos o nosso título. Podemos posicionar ele para cima ou para baixo, clicando com o botão esquerdo e arrastando, buscando sempre o melhor posicionamento do título do nosso eixo. Agora vamos mudar a fonte tanto do nosso eixo vertical quanto do nosso eixo horizontal. Clico sobre a área do eixo. Para que estiver todos selecionados, vou lá em fontes, mudo também a fonte. Vamos manter aqui Times 11. E no eixo horizontal, a mesma coisa. Clico sobre ele com o botão esquerdo, vou lá na parte superior
digito times e coloco o tamanho de vídeo que vai ser melhor. Observe que quando aumentei o tamanho, não apareceu todos os clubes. Ou eu posso movimentar o ângulo, igual eu ensinei com vocês, selecionando o nosso eixo, clicando com o botão direito e em formatar eixo. E lá na opção propriedades e tamanhos, vai estar com alinhamento central e aí podemos mudar aquele ângulo personalizado. Por exemplo, se eu colocar o menos 45, já vai aparecer aqui o nome de todos os clubes. Ou posso deixar do jeito que está, fechar e aumentar aqui a largura do meu gráfico, clicando na extremidade inferior com o botão esquerdo e arrastando. Na hora que eu aumento a largura do meu gráfico, já aparece todos os clubes. E para alterar o título da nossa figura, clicamos sobre ele, selecionamos e digitamos. Aqui no caso, vamos colocar como título principais campeões da Copa do Brasil. Pronto, agora nosso gráfico de coluna já está formatado. Vocês viram que existem várias outras opções de formatação. E esse é o intuito de mostrar aqui para vocês nesse vídeo, para vocês verem que para criar o mesmo gráfico temos várias opções de formatação e de apresentação. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Caso tenham gostado, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E valeu, até o próximo vídeo.